Então, como eu devo começar esse vídeo? Como eu devo começar esse vídeo? Primeiro de tudo, eu pensei até em não gravar o vídeo porque a minha opinião pode divergir de muitas pessoas, mas eu conversei com alguns amigos e eles falaram: Matheus, grava, você sabe como é, você sempre fala a sua opinião. Então, eles foram um ponto decisivo para eu decidir gravar esse vídeo e eu vou expor minha opinião agora. Pode ser que ela seja divergente da sua opinião, mas isso é interessante porque a gente pode debater os pontos positivos e negativos da série e eu quero abordar os dois aqui nesse vídeo. Então fica comigo se você quiser saber a minha opinião sobre Cursed com spoilers. Hey pessoas, eu sou o Matheus e pra quem não me conhece e é novo por aqui, já saiba que eu preparo vídeos de séries e filmes, então se inscreve no canal se você gosta aí de acompanhar coisas de séries e de filmes, que eu sempre tô preparando aqui, principalmente os da Netflix. Também não se esquece de deixar seu like que me ajuda demais, compartilhe o vídeo com os amigos pra eles também saberem minha opinião e às vezes colocar deles aqui no comentário pra todo mundo discutir. E claro, comenta bastante. Quanto mais comentários vocês colocarem pra gente abordar opiniões diferentes, muito melhor, vai agregar vocês. Todo mundo pode comentar, discutir, debater. Vai ser muito legal isso. Então, coloca lá embaixo seu comentário. Então, muita gente adorou Cursed, e eu imagino que muita gente que tá me assistindo nesse momento deve ter adorado, e provavelmente vai ficar meio assim com a minha opinião sobre a série. E eu vou falar uma coisa pra vocês, aqui não existe certo e errado. Se sua opinião é diferente da minha, ou a minha opinião é diferente da sua, não vai dizer que a minha é certa e nem que a sua é certa ou que cada uma tá errada. Não, aqui não tem isso. A gente vai só falar as opiniões aí, eu vou dar a minha, vocês dão a de vocês nos comentários e a gente pode discutir mais sobre a série. E eu já começo dizendo que eu não achei a série toda ruim, quanto vocês podem estar imaginando depois de toda essa introdução que eu fiz. Cursed era uma série que eu não tinha expectativa nenhuma. Primeiro porque eu não sou um grande fã da Catherine Langford, que é a protagonista. Mas eu super respeito ela como atriz. Porém, eu acho que ela não estava a par dessa protagonista forte aí, determinada, que a série ofereceu pra gente. Então eu acho que isso diminuiu, pelo menos pra mim, um pouco ali do quesito de herói na narrativa. Ela não me passava muita verdade nesse papel, ela não me entregava muita intensidade no papel. E na cena final, quando a Iris aparentemente mata ela, eu não senti absolutamente nada, eu senti simplesmente ali indiferença se ela tava ou não morta. E assim, eu odeio a Iris, ela é uma das personagens mais deploráveis dessa série, eu odeio ela com todas as minhas forças, assim também como eu odeio o Padre Carden, que graças a Deus animou e matou ele lá no final da temporada, decapitou ele. Então assim, a coisa mais sensata que ela fez durante a temporada inteira foi ter matado o Padre Carden lá, que era um ignorante, que não queria ouvir o lado das outras pessoas na série. Então assim, matar ele foi a melhor coisa que ela fez. Mas assim, essa é a minha opinião sobre Animu e eu precisava falar isso logo no começo do vídeo já, pra deixar claro pros maiores fãs da Catherine que provavelmente estão aí assistindo firme e forte a série, enaltecendo ela. Eu super entendo vocês, é a ídolo de vocês, então tá certíssimo vocês enaltecerem. Só que pra mim, ela não passou a intensidade que era necessária pra personagem. Só isso, é a minha opinião e eu respeito a de vocês. Se vocês gostaram muito da atuação dela, coloca lá nos comentários pra gente discutir mais depois. E pra quem não sabe, a trama de Cursed é uma trama ali meio que baseada no conto do Rei Arthur, que a gente já tinha visto, só que é uma releitura, né? Eles pegaram os personagens, colocaram uma nova roupagem neles, colocaram novas características e desenvolveram o que eles deveriam desenvolver. Chegando aqui na série, essa adaptação não se saiu tão bem quanto eu esperava. Parece que eles não souberam utilizar o material ali base que eles tinham, eles não souberam utilizar até mesmo o livro que é baseado na série pra construir toda essa trama, todo esse mundo mágico aí de Cursed. Eles tinham tudo ali na mão pra transformar Cursed numa série com uma puta narrativa, uma série com os personagens grandiosos, eles têm muita bagagem, todos os personagens, eles têm uma história muito vasta, mas Cursed acabou não sabendo se posicionar e não sabendo utilizar muito bem o material de origem. E acabou se transformando em uma série sem rumo. E era uma série que dava pra ser muito bem trabalhada. E eu me refiro a esse contexto de sem rumo da série, me basando muito nas características que a gente vê aí durante toda a temporada. Como por exemplo, essa é uma série que não encontra o tom pra construir a trama. Então muitas vezes você vai sentir um tom um pouco mais adulto e muitas vezes você vai sentir um pouco teen. E eles não conseguem fixar nisso. Eles não conseguem falar, ó, nós somos uma série um pouco mais adultas. Ou nós somos
digamos, uma série teen. Eles não sabem que caminho seguir e acaba que você entra ali esperando uma coisa, né? Principalmente as pessoas que assistiram o trailer, que o trailer deve ter dado muito mais ali emoção do que a própria série, que acaba te passando duas tramas diferentes, com dois tons diferentes, e eles não sabem muito bem pra onde seguir. E só nos 2 últimos episódios eles realmente encontraram o tom que eles queriam, que era um tom que tinha uma protagonista um pouco mais jovem, mas ao mesmo tempo abordava uma série um pouco mais adulta, uma série que tinha grandes batalhas, que tinha muito sangue. E realmente só os 2 últimos foram os episódios maduros aí da temporada, os episódios que realmente eu falei, eu gostei desses 2 últimos episódios, e se a temporada fosse nesse mesmo nível, ela seria excelente. E dando um outro exemplo pra vocês, eu não sei se vocês notaram isso, mas os personagens começam a jornada de uma forma e quando eles chegam no final da temporada, eles são personagens totalmente diferentes. As características que a gente foi apresentado lá no começo da temporada já não são as mesmas que a gente vê no final. E isso não quer dizer que os personagens evoluíram, quer dizer que a gente tem consistência dos personagens. A temporada inteira teve a oportunidade de desenvolver essas coisas deles, de desenvolver essas características e acabou não fazendo isso. Então a gente tem um aglomerado de cenas sem sentidos colocadas no meio da série, a gente tem ali desfechos e jornadas que simplesmente acabam rapidamente e a gente tem resoluções que acontecem só nos últimos 10 minutos do último episódio. Então toda a jornada sobre a Nimue decidir o destino dela e como a espada era importante na jornada pra ela e como os personagens novos foram introduzidos na vida dela aconteceram de uma forma assim, muito sem nexo. E eu entendo que era necessário colocar algumas desventuras, alguns episódios meio fillers ali no meio pra introduzir esses novos personagens na vida da Nimue, mas pra mim não funcionou de forma alguma. Eu acho que eles tinham muita coisa na mão, mas isso daí começou a se tornar uma bola de neve. E depois a gente começou a ver abordagens sobre esses personagens que não levavam a gente a lugar algum. E falando sobre personagens, agora chegou a hora de eu falar um pouquinho sobre os personagens que eu não gostei e sobre os que eu gostei e eu acho que foram muito bem desenvolvidos. A personagem que mais se ressaltou pra mim foi a Morgana. Ela é uma personagem feminina muito forte que mostrou determinação, ela não fraquejava nos momentos que precisavam dela. E comparada com a Nimue, que era pra ser uma protagonista forte, simplesmente a gente percebe que a antagonista se destaca mais do que a própria protagonista, que tem problema de ser impulsiva, de não ser tão determinada. E claro, quando tem uma briga, a Nimue tá lá. Só que ela faz as coisas erradas na briga. Em vez de ela escolher um caminho certo, ela geralmente escolhe o caminho errado pra seguir. Então que protagonista é essa que não sabe nem pra onde ir? Outro personagem também que fez ali uma diferença na temporada foi o Merlin. Ele não foi aquele personagem muito bem desenvolvido, mas a importância dele na temporada se mostrou ali no final, quando a gente percebe que ele é o pai da Nimue e a gente começa a desenrolar o porquê que era pra entregar a espada pra ele. Porém, eu acho que assim, o Merlin foi um personagem que chegou cambaleando na série, foi um personagem que tava muito away assim na série durante toda a temporada, mas o arco narrativo dele, no final das contas, acabou fazendo sentido. Mas até chegar nessa revelação, a gente tem um aglomerado de confusão, um aglomerado de cenas ali que a gente não entende o porquê da Nimue ter que levar a espada pra ele, o que custava a mãe da Nimue falar: ele é seu fucking pai, filha. Não custava nada, ela nem tinha morrido, ela podia ter falado isso, ela ficou mó tempão quieta, por que ela não falou isso? Sabe, não tem sentido isso. O começo da série meio que já começa a trama da série no geral errado, sabe? Essas simples palavras acabariam ajudando nós espectadores a entender uma motivação da personagem. Putz, ela descobriu que o pai dela é o dono da espada, que é o Merlin. Então ela vai nessa jornada aí entregar a espada pro pai dela, que é o Merlin. Uau, que história incrível. Mas não. Ai, filha, leva essa espada pro Merlin. Tá, quem é o Merlin? Que o Merlin é? Tipo, eu tenho que levar pra ele por quê? Não quero. Se fosse minha mãe, eu ia falar, não quero. Eles tentaram fazer um mistério, mas não rolou. O Merlin pegando a espada no final e usando contra os Paladinos Vermelhos e a Iris foi uma cena interessante, foi uma cena que mostrou os poderes que ele tinha, poderes esses que a gente não viu durante essa temporada. Eles usaram muito mal esse personagem, que era um personagem que poderia ter um potencial grande pra desenvolver essa primeira, só que eles simplesmente não quiseram usar ele. E até chegar em toda essa revelação do episódio final, eu sofri.
Eu sofri muito porque eu não tava aguentando assistir os episódios. Eram episódios muito longos que não te levavam a lugar algum. Eu dormi no episódio 6 inteiro, depois eu tive que voltar e reassistir. Porque assim, a série não tava me dando um interesse ali de continuar, sabe? E essa desinformação da série no geral que fez eu sentir esse cansaço. Olha, eu vou dar um exemplo pra vocês. O Monge Choroso lá, aquele personagem que era o vilão no começo da série, né? Ele foi um personagem chato. E chato não que é assim, porque ele é mau, ele é chato. Não, personagem chato porque não teve o desenvolvimento. A gente chega, conhece ele, não sabe motivações, a gente sabe que ele vai fazer maldades. Mas por que ele vai fazer maldades? Quem é ele? O porquê que ele tá naquele certo lugar? A série quer deixar aquele ar de suspense, de mistério e acaba não te dando respostas que eram necessárias pra você, espectador, ficar ali fissurado, ficar ligado na série pra você descobrir um pouco mais. Aquela revelação nos minutos finais que ele era o Lancelot foi uma revelação muito legal. Só que foi uma revelação muito tardia, porque se a gente descobrisse isso no começo, ia ser mais interessante pra gente chegar no final da temporada e ficar pensando, nossa, mas o Lancelot do mal, a gente sempre conheceu o Lancelot como um cavaleiro incrível, bondoso, por que ele tá do mal aqui? Então, uau, isso seria incrível pra gente desenvolver até o final da temporada, o porquê dele tá do mal. Mas a série também não soube usar isso a favor dela. Até mesmo a participação do Frank Miller durante a série foi uma coisa muito avulsa, que não fez sentido algum. Eu não sei se vocês notaram ele, mas foi uma participação tipo, what the fuck? Mas já que eu tô falando do Sr. Miller, né, e eu também falei que a série não é de todo ruim, eu tenho que enaltecer muito as animações da série. As transições que a série teve no geral foram fenomenais, foram lindas de se ver. Ela tem essas animações bonitas, ela tem uma abertura belíssima e magnífica abertura da série. E a gente pode notar que as artes no geral foram bem trabalhadas, foram feitas com muito carinho e amor pelo Frank, então é interessante a gente ver isso, porque o contraponto da série, principalmente com a paleta de cores da série normal que a gente vê com a das animações, não se batem muito. Então a gente às vezes não tem uma ligação tão legal. Porém, as artes estão lindas e ó, não tenho nem o que discutir sobre isso. Outra coisa também que eu tenho que ressaltar é que o Sr. Russo, nosso amigo Russo, fez uma trilha sonora fenomenal. Que trilha sonora, meus amigos. Eu acho que de série de época foi até um pouquinho melhor que The Witcher, essa trilha sonora aqui de Cursed. Porém, o que adianta a gente ter trilha sonora e arte muito bonita e ter uma história que oferece muito pro espectador a desinformação para tentar construir um mistério, só que essa desinformação acaba prejudicando o enredo no geral. A Nimue, principalmente, foi uma personagem que não me cativou em momento algum e por ela ser a protagonista, ela deveria passar um pingo de carisma, coisa que eu não encontrei na atriz, na Catherine Langford. E até mesmo os romances dela, que eram para deixar a série um pouquinho mais movimentada, principalmente com Arthur e com Gawain, não foram a lugar nenhum. Foram romances assim, vamos ter uma cena aqui com música de Catherine Langford tocando no fundo e é isso. E ficou só nisso mesmo. O Arthur, no geral, não foi um personagem que teve ali um grande papel ali na série. Ele foi um antagonista bem chato, aliás. Ele não conseguiu desenvolver o que ele deveria. Não senti carisma no personagem também. Eu acho que a Catherine teve mais carisma que ele, pra vocês terem ideia. E ele também se fazia de bonzinho, mas ele só fazia merda. Então, não dá pra defender, sabe? Outra coisa também que me incomodou foi que muitos personagens durante a temporada nunca tinham interagido e aí nos minutos finais do último episódio todo mundo tava tendo interação, como se fosse assim, a gente conhece faz anos, sabe? E não é assim que funciona, tem gente que ali nem se conhecia, mas tava ajudando, mas tava fazendo isso. Eu já vou começar a comentar o final, mas antes disso eu tenho que falar sobre os efeitos especiais da série, que também foi um ponto fraco. Eu não sei se eles gastaram tudo contratando os atores e também o Frank Miller e o Jeff Russo, não sei como que foi esse gasto aí, mas os efeitos parece que foram feitos às pressas e parece que foi feito pelo estagiário, porque, olha, tava péssimo. Primeiro, nos primeiros episódios teve a cena do lobo. O lobo de Crepúsculo, me falaram no Instagram, isso nem sou eu que falei. Tava muito melhor, e realmente, eu fui olhar até Crepúsculo e tava muito melhor mesmo. E tem uma cena também do lago, onde a Catherine sai do lago, que foi tipo, o quê? Que cena que foi essa? Tipo, os efeitos também foram muito ruins. Ele segurando a espada, por exemplo, a gente percebe que a espada é de plástico. Eles podiam ter uma
sei lá, um molejo com a espada um pouco diferente, sabe? E também as cenas de sangue, quando ela passava a espada nas pessoas e o sangue jorrava assim. Eu fiz um curso já de edição assim, né, pra gente fazer essa cena de filme, e esse é o nível 1 que eles usaram aqui na série. O nível 1 do curso, que é você só jorrar um sangue normalzão assim e acabou. Você não pôr efeito no sangue, você não pôr tonalidade. Eles não fizeram nada. Mas tá bom, agora eu quero falar sobre o final, que foi o episódio que eu mais gostei. O episódio final foi o melhor episódio da série. E assim, eu já falei bastante sobre as coisas que eu não gostei e também falei algumas coisas que eu gostei. Então agora eu quero focar no episódio que eu realmente gostei, que foi o final da temporada, então vamos lá. O episódio final coloca o mistério na morte da Nimue, coisa que a gente sabe que ela vai estar viva no final das contas. Primeiro porque a gente sabe que ela é a Dama do Lago, e a Dama do Lago, ela tira as energias dela ali do lago, ela tem os poderes ali que coordenam essas águas, então a gente sabe que a água vai fazer bem pra ela, não vai fazer mal. Então, outra coisa que eu acho que essa morte aí no final foi muito anticlimática e não funcionou tão bem, só que eu imagino que eles devem ter colocado essa cena principalmente para ser dramática pro final, mas também para introduzir ela como a Dama do Lago já para a próxima temporada. Porque essa temporada aí inicial foi uma temporada muito introdutória. Eles tentaram mostrar os personagens pra gente, eles tentaram construir a atmosfera, mesmo que pra mim não tenha dado muito certo. Eu acho que pra muita gente que deve ter assistido, deu super certo e é isso que tinha que fazer, né? Era introduzir todos os personagens. E outra coisa também que foi tardia, que eu já até comentei pra vocês, foi a adição dos poderes do Merlin, que a gente viu que no final da temporada. Quando a Nimue cai na água e ele pega a espada, ele retorna com os poderes dele ali e a gente começa a desenvolver ali todo um Merlin diferente, com poderes, jogando raios nas pessoas ali. A gente sabe que ele continua ruim, né? Ele continua morrendo. A Morgana até falou pra Nimue que ele ia morrer logo logo. Então a gente sabe que ele não tá muito bem, mas os poderes dele voltaram. E a Morgana agora, que meio que tá com os poderes da viúva ali, que é meio que a precursora da morte, ela pode, sei lá, ajudar o Merlin a não morrer. E como o Merlin é um cara vingativo, eu acho que na segunda temporada a gente vai ver ali ele tentando caçar o Arthur pra falar sobre a morte da Nimue pra ele e os dois armarem o plano pra, sei lá, destruir a Iris, que foi a culpada por matar a Nimue. Matar, né? O Monge Choroso também no final da temporada se mostrou outra pessoa, porque ele falou o nome real dele, que era Lancelot, e pra quem não sabe, Lancelot é um dos cavaleiros da Távola Redonda, então ele é um bonzinho, e eu até falei isso no começo do vídeo. Eles deveriam ter desenvolvido ele como personagem Lancelot e a gente descobrisse o porquê dele não ser bonzinho. Ia ser mais interessante do que toda essa trama sobre o Monge Choroso que a gente simplesmente não conhecia. Na segunda temporada eu já imagino que, se seguir igual as histórias, ele vai se unir ali à Dama do Lago, que no caso é a Nimue. Eles vão ter ali uma amizade um pouco diferente. E ele também pode se tornar amigo do Arthur, que nas histórias também ele é amigo, então seria interessante eles abordarem isso. O Esquilo, que no final da temporada também se revelou com outro nome, que era Percival, é um dos cavaleiros da Távola Redonda na história original, mas aqui na série ele é uma criança, então eu acho que vai demorar um pouquinho para ele se tornar, mas eu imagino que ele possa transformar o Lancelot, que é o nosso antigo monge chorão, em uma pessoa melhor. Os Fey também vão recrutar provavelmente o Lancelot como recruta, eles precisam de um novo guerreiro, né? Depois do final da temporada que a gente viu, depois de muitas mortes, eles vão precisar de um guerreiro novo. A Guinevere, que foi introduzida no final da temporada, muito provavelmente vai ficar ali mais que amiga do Arthur, mas a gente sabe que na história original ela destrói o Arthur, então ela pode ser no começo uma aliada, mas depois ela pode virar uma inimiga. E a grande vilã da segunda temporada eu imagino que seja a Iris, depois de tudo que ela fez durante essa temporada, a personagem mais deplorável, como eu já disse, vai se tornar a grande vilã agora que ela se uniu aos Paladinos Vermelhos e tá com sangue nos olhos. Olha, eu vou ser sincero pra vocês, eu acho que eu disse tudo que eu deveria ter dito nesse vídeo. Eu acho também que a segunda temporada pode ser muito melhor do que a primeira foi. Eu não sei se eu vou assistir a segunda, mas eu espero muito que ela melhore a qualidade, principalmente dos efeitos. Ela também melhore a forma que ela constrói a narrativa, porque potencial a série tem demais, mas falta desenvolver o potencial e também desenvolver um pouquinho os atores, que não tem tanto carisma quanto deveriam. Eu não sei se eu vou assistir uma segunda temporada, mas eu quero saber de vocês. Vocês assistiram uma segunda temporada? Vocês gostaram dessa primeira? Concordam com o que eu disse? Coloca tudo lá nos comentários pra gente discutir um pouco mais. Também não se esquece de se inscrever aqui no canal se você é novo e deixar o seu like, por favor, mesmo que você não tenha gostado da minha opinião. Eu acho interessante deixar o seu like, porque
sei lá, isso me apoia, né? Mesmo que eu tenha dado minha opinião sincera, eu sei que muitas pessoas vão deixar o dislike, mas é a vida, né, gente? A gente vai seguindo. Deixo um beijo aqui pra vocês e falo que eu volto aqui no próximo vídeo. Toda semana tem vídeo aqui, então eu volto. Até o próximo e tchau, gente.